Irmãos, boa noite, a graça e a paz. É um prazer estar aqui com os irmãos. Agradecer o convite. Abra sua Bíblia no livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 21. Nós vamos estar lendo dos versos 4 a 9. Números 21, do 4 a 9. Todo mundo achou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer e te louvar por esse dia. Obrigada por essa oportunidade em que estamos aqui na tua casa para sermos edificados pela tua palavra. Senhor, ministra aos nossos corações. Tu conheces a necessidade da tua igreja. Fala conosco esta noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos continuem com sua Bíblia aberta. Irmãos, eu acredito que aqui, a maioria, todos nós conhecemos um pouco da história do povo de Deus no deserto, né? A Bíblia nos diz que Israel passou 430 anos ali cativo no Egito. E Deus ouve o clamor do povo. E Deus levanta Moisés para a libertação daquele povo. A Bíblia diz que depois da 10ª praga, Deus, né, ele amolece o coração de Faraó, que vê ali o seu primogênito sendo morto. E a Bíblia diz que depois daquelas mortes de todo o primogênito no Egito, Faraó diz: diga ao povo que vá. Você não precisa abrir, mas Êxodo 12:37 nos diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Imaginam o tanto de pessoas que saíram ali livres do Egito. Mas para onde era que o povo de Deus estava indo? O destino do povo de Deus, quando foi liberto ali do Egito, era a terra de Canaã. A tão sonhada terra de Canaã. A terra que manava leite e mel. A terra que em Gênesis 2, Deus, quando chama Abraão, ele ali já promete esta terra ao seu povo. Então, há anos que o povo esperava possuir essa terra. E quando o Faraó liberta o povo, a Bíblia aqui diz que o povo sai para possuir a terra. Interessante que havia 2 caminhos para Canaã. O primeiro é que existia um atalho ali que no norte do Egito até o sul de Canaã.
E esse atalho durava, se fosse um grupo pequeno, durava mais ou menos 4 a 5 dias. Se fosse uma caravana maior, por ser muita gente, que era o caso aqui, né, que do povo de Deus, levava em cerca de 1 mês. Mas existia outro caminho. Existia o caminho do deserto, que era um caminho mais longo. E foi esse caminho que Deus escolheu para o seu povo ir. Deuteronômio 8:2 nos diz: Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus não bota o povo pelo caminho mais curto. Deus bota o povo pelo caminho mais longo. Porque o deserto seria a escola de Israel. Deus queria saber o que estava no coração do povo. Israel precisava experimentar de que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Israel precisava depender de Deus. É isso que nós vamos ver que durante os 40 anos. Ou seja, irmãos, uma promessa que poderia ser alcançada com 1 mês ou pouco, levou 40 anos. O contexto desse texto que nós lemos agora, já tinha se passado 39 anos. Lembrando que, da geração que saiu do Egito, só tinha Josué e Caleb. Já fazia 39 anos que esse povo estava no deserto. E talvez o povo estivesse pensando assim: nós saímos na expectativa de uma terra que mana leite e mel, e já faz praticamente 40 anos que nós estamos aqui andando em círculos e a gente só vê a gente morrendo. Irmãos, 30 anos vivendo em um deserto. Nós não temos noção do que é um deserto, porque o Brasil não tem deserto. E hoje existe até hotéis em desertos. Mas os historiadores vão dizer que nesse contexto aqui, que Israel se encontrava no deserto, esse deserto da Bíblia era uma região de água salgada, palmeiras e águas sem frutos, e terra cheia de serpentes e cobras. Ou seja, o deserto tinha muitos desafios e perigos. Faltava muito pouco para o povo de Deus entrar na terra de Canaã. Mas a gente vai ver aqui que mesmo faltando pouco, mesmo tendo uma promessa, o povo mais uma vez vai demonstrar fraqueza. Detalhe: eu e você somos iguais a esse povo. Eu acho que pior. Porque nós temos eles como exemplo e não aprendemos. Verso 4 e 5, vamos ler. Vamos ler novamente. Então, partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou o quê? Impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma, guarda isso, tem fastio deste pão vil. Irmãos, nós vamos ver aqui que há impaciência e a ingratidão do povo de Deus. Você não precisa ler agora, mas se você quiser anotar para ler em casa, você volta em casa um capítulo, Números 20, do 14 ao 21, vai nos dizer o seguinte: como estava muito perto de Canaã, eles tinham que andar ainda uma determinada distância. Para chegar mais rápido em Canaã, eles tinham que passar pela terra de Edom. Se eles atravessassem a terra de Edom, eles chegariam mais rápido em Canaã. E capítulo 20 de Números vai nos dizer que Moisés
manda mensageiros ao rei de Edom e diz o seguinte: olha, nos deixa passar pela tua terra. Eu te prometo que nós não vamos tocar em nada. Nós vamos apenas passar pela tua terra. Nós não vamos beber da tua água. Nós não vamos tocar na tua vinha. Se alguém nosso beber da tua água, nós pagamos. Se alguém mexer em alguma coisa tua, nós restituímos. Tão somente nos deixa passar. Qual foi a resposta do rei? Não, vocês não vão passar. Veja bem, além disso, o capítulo 20 vai nos dizer que Miriam já tinha morrido. O povo estava com sentimento de luto. Nesse mesmo capítulo, a Bíblia nos diz que Moisés, que era para falar a rocha, não falou, feriu a rocha. Então, o povo de Deus já estava num desânimo, porque o povo de Deus já tinha ouvido que o seu líder não ia entrar na terra prometida. Então, talvez eles pensassem assim: se Moisés não vai entrar, quanto mais eu. É no capítulo 20 que Arão morre. E a Bíblia vai nos dizer que o povo chorou 30 dias. Irmãos, aí para completar, o rei de Edom diz: não passa ninguém. O que é que a gente aprende aqui? Na luta, na dor, nas circunstâncias quando fogem do nosso controle, a nossa tendência é impaciência. Como diz o meu pastor, ninguém agenda sofrimento. Ninguém quer sofrer. A gente agenda viagem, que é bom. Agenda festa. Mas sofrimento. E quando vem tudo isso, aquele povo está ali há 39 anos. Vem a impaciência. Se eu pudesse definir hoje impaciência, eu diria que a impaciência é a incapacidade de aceitar as coisas que você não pode mudar. Você anda impaciente porque você quer mudar. E eu quero lhe dizer que você não muda nada, quem muda é Deus. A impaciência vem porque nós temos a ilusão que as rédeas da nossa vida estão nas nossas mãos. E nunca estiveram e nunca vai estar. Era como se o povo dissesse: sabe de uma coisa, a gente não aguenta mais não. 39 anos e até agora não deu em nada. Chega. Não é assim? Verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Começa a murmuração e a ingratidão. Sabe por quê, irmãos, ingratidão? Porque apesar dos perigos do deserto, quem foi que os guiou os 39 anos? Apesar da sua vida tão atribulada, quem foi que te guiou todo esse tempo? Apesar das coisas não sair como você espera, quem te guiou todo esse tempo? Quem te trouxe até aqui? Você já se perguntou isso? Se não fosse o Senhor, aonde você estaria esta hora? O Senhor os acompanhou todos esses anos. Salientar que os deuses pagãos, Baal, Dagon, Moloque, nunca acompanhava seu povo, porque tinha que ficar em um lugar fixo, diferente do meu Deus e do seu Deus, porque o nosso Deus, ele é onisciente, nosso Deus, ele é onipresente, aonde quer que nós estejamos, ele estará conosco. O salmista disse: ainda que eu me encontre no mais profundo abismo, tu lá estarás comigo. Nós
Nós não somos os muçulmanos que precisam ir uma vez na vida em Meca. Com todo respeito, nós não somos os católicos que precisam fazer o caminho de Compostela lá na Espanha. Aonde nós estivermos, o nosso Deus estará comigo. Nos seus dias alegres, nos seus dias tristes, nos seus dias de fartura, nos seus dias de sequidão. O nosso Deus está conosco. Então, o povo de Deus não tinha motivo para reclamar. O nosso Deus está conosco em todos os lugares, inclusive no deserto. Diante daquela adversidade, o povo de Deus tinha esquecido da travessia do Mar Vermelho. O povo de Deus tinha esquecido, irmãos, que de dia tinha uma nuvem por causa do sol e de noite tinha uma coluna de fogo por causa dos animais. Esqueceram das roupas que nunca se estragaram, esqueceram das sandálias que nunca toraram. E diante da adversidade, você precisa olhar para trás com um coração grato. Dizer: Senhor, apesar de tudo isso, Tu me trouxeste até aqui. Tem faltado, mas Tu não tem deixado eu sozinho. E a Bíblia vai dizer que o povo falou, aí no verso 5, falou contra Deus e contra Moisés. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando a gente murmura, quando a gente é impaciente, primeiro a gente peca contra Deus. E o povo aqui primeiro pecou contra Deus e depois contra Moisés. E o que foi que eles disseram aí no verso 5? Porque neste deserto não há pão e nem mentira. Êxodo 17:6 diz: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Êxodo 16:35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra prometida. O povo estava mentindo porque Deus deu a provisão diária, nunca faltou. Agora o povo tinha que aprender a depender de Deus. A gente quer juntar, a gente quer acumular. E o nosso coração, que é gerador de ídolos, quando vê que está com muita coisa, a gente se senta e faz como aquele louco: descansa minha alma, porque o que eu tenho é muito. Aí Deus permite as coisas para que eu e você dependa dele. A gente não depende de sistema político, a gente não depende de emprego, a gente não depende de nós mesmos, nós dependemos de Deus. Isso é maravilhoso. E eles estavam mentindo. Mas, irmãos, olha que coisa terrível. Olha como eles chamaram o maná, ainda no verso 5. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Esse pão vil, quando vai para o grego, quer dizer, esse pão desprezível. E pior, nós estamos com fastio. É quando tem o feijão, a farinha, o cuscuzinho com ovo, que eu gosto muito. Aí a gente olha assim e diz: eu estou com um fastio tão grande, eu queria comer uma coisa diferente. O povo estava assim. Eu estou tão fastioso, né? Eu queria hoje uma coisinha tão gostosa. E é interessante que esse fastio também, quando a gente vai para o original, é como se fosse um sentimento de repugnância, de aversão. A gente não dá valor, irmãos. E esse povo somos nós, impacientes pelo caminho. Nós não temos mais paciência para nada. Nós não temos paciência no casamento.
Deu errado, separa. Nananina, não. Deu errado, oração. Pelo outro não, por você, para Deus te dar graça para suportar. Porque se não foi adultério, se não foi repudiado, joelho no chão e dizer: Jesus, me ajuda. Essa cruz é minha. Até porque fui eu que escolhi. Porque quando foi para mim escolher, eu não ouvi mãe, eu não ouvi pai, eu não ouvi pastor, eu não ouvi ninguém, então ela é minha. Não temos mais paciências com filho, a gente não tem mais paciência para nada. O pão providenciado por Deus não nos satisfaz mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu mereço mais. Anota aí um livro que eu li, Nunca o Bastante. Sensacional. Nunca o bastante. Ora pelo um carro. Deus dá um Fiat Unozinho, que com todo respeito, que meu marido tem um. Se alegra um dia, no outro mês está esculhambando com o coitado do carro. Não é assim? Nunca estamos satisfeitos. Estamos numa geração de insatisfação. O marido corre para um lado, a mulher corre para o outro, e no final das contas não tem dinheiro. E perdeu filho, e perdeu família, não tem mais tempo de vir para a igreja, não tem mais tempo de nada, porque eu preciso de mais. Porque esse mundo hedonista está te dizendo o tempo todo que você merece mais. Que você está nesse mundo para ter mais. E eles não estavam satisfeitos. E a gente sabe que tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. E a simbologia aqui, que o pão, que esse maná apontava para Cristo. Porque João 6,51, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas, irmãos, a gente está fastioso de tudo. Nós queremos todo dia algo diferente. Rotina não é vista mais como provisão de Deus. Até você cair doente, aí você vai ver como é bom ter rotina. Como é bom ter rotina. Mas a gente não quer mais. O casamento tem que ser diferente. A palavra tem que ser diferente. O culto tem que ser diferente. Eu tenho horror quando eu chego para pregar aqui nos cantos. O povo diz: irmã Janeide, olha, o culto hoje vai ser diferente. Eu digo: culto diferente? Culto é a Deus, irmão. Oração, leitura da palavra, louvor e palavra. Nós não precisamos de mais nada. E a moda agora, eu não sei se aqui, mas em Campina, é que o povo bota agora uns cartazes na frente da igreja e o povo fica com os cartazes: entre, você é especial. Não precisamos disso. Mas o povo de Deus está buscando isso. O pão que Deus estava dando todos os dias, não aguento. Verso 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Deus. Veio aí o julgamento de Deus. E um puritano disse assim: aqueles que clamam sem motivos, recebem justos motivos para clamar. 39 anos Deus livra seu povo das serpentes do deserto. Deuteronômio 8,15 vai dizer assim:
Fui eu que conduzi vocês por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões. Vamos entender aqui. Esse termo serpentes, no hebraico, é sirafes. E eram abrasadoras. Sabe por quê? Os comentaristas vão dizer que sabe por que eram serpentes abrasadoras? Porque, irmãos, porque quando picava, inflamava o corpo. A dor era semelhante a uma queimadura. Imediatamente causava febre alta e trazia uma sede insaciável. Deus manda dor. Sabe por quê? Porque Ele quer resgatar seu povo. Sofrimento para crente não é karma. Sofrimento para crente não é a ira dos ancestrais. Sofrimento para crente é aperfeiçoamento. Sofrimento para crente é amor, é graça, é misericórdia. É Deus lá do alto dizendo, esse é meu, e para não se perder, eu vou endireitar aqui os caminhos dele. Ai de você se Deus lhe deixar ao léu, é porque você não é filho. Porque pai nenhum deixa o filho viver errado, ele castiga, porque ele ama. Eu não estou dizendo que se você está sofrendo é porque você está em pecado. Não, pelo amor de Deus. Não é essa teologia. Mas eu estou dizendo que o Deus que você serve é tão maravilhoso que Ele pega esse sofrimento e transforma em bênção. Ele pega esse sofrimento e trabalha o teu caráter. E te faz mais parecido com Jesus. As picadas que nos queimam é para nos tornar melhores. É para focar os nossos valores. É para que nós amemos mais o Senhor e sermos mais gratos a Ele. Tiago 1, 3, 4 diz: a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu quero dizer para você que haverá muitas serpentes abrasadoras no seu caminho. Mas eu quero dizer a você que Deus já providenciou o meio da graça. Verso 7. Resposta do povo. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Nós vamos ver aqui, irmãos, alguns indícios de arrependimento. Primeiro, a Bíblia vai nos dizer: veio o povo a Moisés. Interessante que aqui o povo reconhece Moisés como líder. Reconhece Moisés como homem de Deus. Porque na rebelião de Corá, Datã e Abirão, o que foi que eles disseram a Moisés? Será que Deus só usa você? Será que é só você que é líder? A gente vive uma fase muito difícil na igreja, em que ninguém quer ser disciplinado. A disciplina, ao invés de gerar piedade, tem gerado revolta. E você, como membro de uma comunidade, pecou, irmão, vai para o teu líder. Reconhece o teu líder. Reconhece que Deus instituiu ele para te orientar, para te guiar. Quando ele disciplina é por amor, não é por questão pessoal. É porque ele ama. E eles foram a Moisés e eles vão dizer: nós pecamos contra Deus e contra ti. Nossos pecados primeiro é contra Deus e depois é contra o próximo. Adultério, antes de ferir mulher e marido, fere Deus.
Fofoca, divisão, dissolução, antes de ferir qualquer pessoa, fere Deus. E eles vão pedir para Moisés interceder por eles. Pede a Deus que essas cobras parem de nos picar. E Moisés aqui, irmãos, foi um tipo de Cristo que intercede pelos seus perseguidores. E a Bíblia vai nos dizer que Deus providencia o meio da graça e da misericórdia. Verso 8 e 9, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos entender bem direitinho, para não sair nada errado aqui. A provisão de Deus. O povo queria que Deus tirasse a serpente. Deus tirou? Não. Deus mandou fazer outra. Vamos entender. Quero dizer aqui com todo respeito, se tem algum católico aqui. Mas nós temos que falar a verdade. Alguns católicos pegam esse texto para legitimizar a adoração à imagem. E não é. Porque a serpente não tinha nenhum poder em si mesma. Era apenas um sinal que Deus resolveu ser misericordioso. Porque Deus sempre condenou a idolatria. Em casa você lê 2 Reis 18, 3, 4. Que nós vamos ver que essa serpente, ela estava sendo instrumento de idolatria no tempo dos reis. E Deus manda quebrar. Aí talvez você me pergunte, mas Janeide, o que Deus queria fazer mandando fazer outra serpente de bronze? Lhe respondo. João 3, 14, 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Qual foi o contexto aqui? Esse contexto aqui foi aquele contexto que Nicodemos procura Jesus. E Jesus olha para ele e diz: para ser salvo tem que nascer de novo. Jesus aqui vai falar sobre novo nascimento e sobre vida eterna, que precisa ser focado na cruz. A serpente era um prenúncio de Cristo. Essa serpente apontava para Cristo. Números capítulo 21 é um tipo profético da futura ascensão do Filho do Homem. O diabo é a velha serpente. Eu e você fomos picados pelo pecado. O pecado dói, o pecado adoece, o pecado nos mata. Mas semelhante à serpente, Cristo foi levantado no Gólgota. E todas as vezes que os meus olhos olham para aquela cruz levantada no Gólgota, onde o meu pecado foi imputado sobre Cristo, eu sou sarada. Eu sou curada. Foi levantado para que todos pudessem ver. E esse levantar tem dois sentidos. Foi ali que o Filho de Deus foi crucificado. Foi ali que a oferta foi paga. Porque tinha um ser imaculado, sem pecado, que veio neste mundo, foi tentado de todas as formas, mas não pecou. Aquele sacrifício foi aceito, mas foi ali também que o nosso Jesus foi glorificado. O povo no deserto precisava contemplar a cruz. Hoje, nós precisamos contemplar com os nossos olhos espirituais
Jesus na cruz. Mensagem de salvação para essa geração ingrata, impaciente e murmuradora. Olhe para a cruz. Cristianismo é olhe para a cruz. A cruz te diz que você não é nada, mas você tem um Cristo que fez tudo por você. A cruz te diz que você é fraco, mas ela também diz que aquele que estava ali é forte e pode todas as coisas. A cruz te diz que você não tem mérito nenhum. Foi graça, foi favor imerecido, foi amor, foi misericórdia. A serpente de bronze trouxe cura para quem a olhasse levantada. Cristo crucificado nos trouxe vida eterna. Ele foi levantado na cruz e o homem é salvo ao olhar para a cruz. O aspecto agora é a fé. É ouvir o evangelho e crer. Primeiro reconhecemos que somos pecadores, depois olhamos para Jesus. Antes da fé vem o arrependimento. Nós não estávamos lá. Nós não choramos com aquelas mulheres ao pé da cruz. Nós não ajudamos a carregar a cruz. Mas a minha Bíblia diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Muitas vezes querem nos dizer, olhe para a denominação. Eu não estou dizendo aqui que igreja não é importante. Igreja é bíblica. Você precisa congregar. Mas muitas vezes nos dizem, olhe para a denominação. Muitas vezes nos dizem, olhe para o líder. Muitas vezes nos dizem, olhe para você mesmo. Mas a Bíblia diz, olhe para a cruz. A cruz nos justifica. A cruz nos salva. Na cruz um justo morreu por um injusto. Na cruz houve redenção, eternidade, esperança. Na cruz houve o Filho de Deus morto em seu lugar. Na cruz a justiça de Deus foi satisfeita. Se você nunca olhou para a cruz, olhe hoje. Se você já cansou de olhar para a cruz, retorne a olhar. Assim como Moisés, erga a cruz. Pregue o evangelho. O que deve aparecer é a cruz. Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sede salvos. A cura não vem de nós. A cura vem da providência de Deus. Ele providenciou o cordeiro para ser sacrificado. Cruz é renúncia. Cruz é dor. Mas cruz também é vitória. Cruz é esperança. Cruz é satisfação de alma quando tudo aqui falta. Cruz é contentamento quando tudo falta. Cruz é acreditar que existe um porvir muito melhor do que aqui. Eu não sei cantar, eu sou péssima de cantar, mas eu quero terminar aqui dizendo uma letra de uma música. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar, uma parte da glória e de ser. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
trocar. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração.